Isso confere para o escorpiano essa imagem de filho de Hades. Eu resolvi falar do escorpião porque eu contei para vocês a história do Órion, né? O Plutão, ou Hades, como também é conhecido, ele rege o signo de escorpião. Então, tudo no escorpiano como é que eu vou dizer para vocês? É regido, literalmente, né? Pelas influências do próprio Hades. Então, é mistério, é um julgamento incisivo, são as pessoas que têm um olhar assim muito cirúrgico sobre as situações. Nem sempre manifestam a opinião, mas eles têm um olhar muito reto, assim. São as pessoas que têm retidão, normalmente elas têm retidão de caráter. E claro, como são filhos do submundo, então tudo que transita por lá é comum aos escorpianos, é do conhecimento dos escorpianos. E quando eu digo tudo que transita por lá, a gente consegue imaginar quais são as coisas que fazem parte do reino do submundo, do reino do Hades, né? Coisas pesadas, coisas difíceis de lidar, que os escorpianos inclusive lidam muito bem. Há uma teoria que diz que escorpianos são como fênix. Fênix é aquela ave mitológica também que nasce das cinzas. Por que disse isso dos escorpianos? Porque realmente eles estão no mundo dos mortos. Só que assim como eles estão no mundo dos mortos, eles vêm para o mundo dos vivos. Assim como tu tá em cinzas, tu volta à vida. Esse trânsito para eles, que é do Hades para a superfície, da superfície para o Hades, do Hades para a superfície, esse vai e volta, que eu costumo brincar que chama puxa e frouxa, esse trânsito é típico de todo escorpiano. Então os escorpianos, eles são inconstantes, né? E tudo isso, gurizada, que eu tô falando para vocês, é para ilustrar a influência do Plutão sobre o signo de escorpião. Então, essa referência de planetas que regem os signos se refere exatamente a isso. Exatamente a isso. Ah, Grace Luz, mas eu tenho meu ascendente, sei lá, em Câncer. Ok, aí a gente já tá com outra regência. Aí o regente do Câncer é a Lua. Aí a Lua tem aquele negócio de ser sentimental, de ser misteriosa, né? De ser embalada pela emoção. Então, aí tu vai ter um misto, né? Das características plutânicas, das características do Hades, com as características da Lua. Então, por isso que é importante a gente conhecer o nosso mapa, que é uma coisa que inclusive eu pretendo trabalhar também em seguida. Eu gosto de fazer a interpretação oral do mapa astral das pessoas. Eu prefiro fazer a interpretação oral. O que é interpretação oral? É ver o mapa da pessoa e falar sobre ele. Fazer uma abordagem verbal sobre o que está sendo falado ali. Porque, tipo, eu já fiz mapa astral algumas vezes, na verdade 2. E aí a astróloga me mandou aquele gráfico e e Netuno não sei quem, blá. É uma coisa muito complexa pra gente pra gente que é leigo, é uma coisa muito complexa de se entender. Então isso, como eu sou professora, então eu quero que vocês entendam assim, ó, a minha intenção e a minha direção sempre vai ser facilitar o entendimento das coisas. E claro, nem sempre vou conseguir, porque isso é uma coisa que depende também do interlocutor, que são vocês, mas é uma coisa que eu sempre vou primar muito pela explicação razoável e de preferência detalhada do que eu estou falando. Porque eu, por experiência própria, como já falei antes, por muitas vezes escuto coisas que eu não sei do que se trata e eu preciso pesquisar. Isso não é agradável, né? O bom é que eu escute uma coisa que eu dê conta do que está sendo falado. Então, como eu tenho essa didática já da minha profissão, que é o magistério, então eu às vezes eu acho que até fico meio insistente na explicação. Esse mapa astral, guris e gurias, ele é muito... Eu acho ele muito vago, assim, porque eu prefiro uma coisa mais mastigada, mais... Que quando tu quer ouvir, tu quer saber, né? Com as palavras que tu entenda, não é verdade? Acho que todo mundo pensa assim, né? Mas por outro lado, não é todo mundo que tem esse time, São métodos, né? São didáticas diferentes, são metodologias diferentes. Mas a minha vai ser essa, a minha é essa. Então,
Inclusive, se vocês têm um mapa astral pronto de vocês e quiserem uma interpretação verbal, detalhada, também trabalho com isso, tá? A gente pode combinar num outro momento. E consultas também, né? Jogadas de baralho também. Eu uso o meu baralho que eu fiz, que eu produzi, que é um baralho de mitologia grega, única e exclusivamente. E claro, junto a ele eu uso, né, o mitológico, que eu já contei pra vocês no outro momento. Tem vários, tem vários, porque esses decks são divinos, né? Eles são maravilhosos. Tem figuras incríveis, tem tipos incríveis, tem gravuras assim que... Nossa, esse aqui é maravilhoso, ó. Esse deck é lindo. Deixa eu mostrar uma aqui pra vocês, que eu adoro. Ó, o As de Espadas, olha só a coisa mais linda essa carta. Né? Essa é a carta da verdade. Tá aqui uma coisa que eu primo muito. Eu prezo muito pela verdade. Talvez seja o meu maior desafio da vida. Faz alguns anos já que eu ando lutando por isso. Lutando pelo quê, Débora? Pra falar a verdade. Ou melhor, pra não mentir. Como assim não mentir? Não mentir. É difícil, é bem difícil. À medida que as coisas vão passando, a gente vai percebendo que às vezes a situação quer te obrigar a não ser verdadeira, a situação quer te forçar a usar de subterfúgios, e eu decidi que eu não aceito isso pra mim, entendeu? Eu digo a verdade de uma outra maneira, às vezes menos dolorida, porque às vezes é difícil tu confrontar uma pessoa com a verdade, porque magoa, né? Chateia. Mas aí eu penso, não, tem outro jeito de falar, eu uso as palavras, né? Porque o vocabulário, gurizada, é uma arma poderosa. E isso qualquer um tem, eu tenho, vocês têm, qualquer um tem. A jogada é afiar o raciocínio para que a gente consiga fazer essa mutação na hora de falar. Dessa maneira tu não te compromete e tu não mente. Tu fala a verdade. Às vezes de uma maneira que vai chocar um pouco menos, que vai machucar um pouco menos, mas a mentira, eu vou contar, não é uma opção. Pra mim não é uma opção. E a santinha, não, eu luto diariamente com isso. É uma coisa que eu venho dia a dia construindo já faz um tempão. E é uma luta constante. Não é uma coisa assim fácil de, não minto nunca mais. E quando eu falo mentira, é qualquer mentira. As pessoas dizem assim, eu não menti, eu omiti. Não existe isso, né, guris e gurias? A gente sabe que é a mesma coisa, né? Tu não dizer uma coisa, ou tu ser conivente com uma coisa que tu sabe que não é verdade, é mentira. Só tá com outro nome, mas é a mesma coisa, né? Eu nem sei por que eu falei desse assunto, vou dizer, ó. Acho que é porque eu peguei a carta do As de Espadas, né? Mas alguém aí tava precisando ouvir isso que a titia falou. Às vezes a espiritualidade usa a gente assim de uma maneira que a gente nem imagina. Isso é fácil de identificar. Muitas vezes tu tá num elevador e tem umas pessoas que tu nunca viu na vida conversando ali. E aí falam um assunto que parece que é uma estalactite na tua cabeça. Puf! É pra ti o assunto. E nem é contigo. Isso acontece muito na igreja, né? Às vezes o pastor tá lá na frente, ou o padre falando uma coisa assim pra uma multidão de 300 pessoas, ou 100, ou 200, ou 30. E tu pensa, meu Deus, esse homem tá falando da minha vida. É pra mim. É bem isso, não é? O que é isso aí? O que significa isso? Você sabe? A minha teoria é a seguinte. Quando Jesus andava na terra, caminhando por aqui, ele conversava com a gente, sentava, falava em parábolas, ia na casa da gente cear, né? Tomava vinho, que nem fez no casamento. Mas assim, hoje ele não tá mais aqui em corpo presente. Ele não tá mais em carne e osso. Mas é óbvio que Jesus circula por aí no nosso meio, não é verdade? E como é que ele se comunica com a gente hoje, se ele não tá mais caminhando por aí no meio da gente? Através das pessoas. Como assim através das pessoas, Grace? Através das pessoas. Não é comuníssimo tu tá com uma coisa na cabeça e às vezes surgiu o assunto de uma pessoa que nem tem nada a ver contigo. Um assunto surge do nada, como agora a história da verdade, da mentira. E tu fala e aquilo, tu escuta aquilo e tu pensa, meu Deus, tem alguém sabendo da minha vida por aqui? Tem algum microfone escondido? Guris e gurias, isso nada mais é do que Deus falando contigo. Deus te mandando um direct. Exatamente. Quando vem essas falas que tu não espera, mas que tu sabe que são pra ti, adivinha de onde que vem? Um direct sky. De lá que tá descendo.
Então fica ligado, fica esperto. E quando a Grace ou qualquer outra pessoa falar uma coisa que foi dirigida a ti, destinada a ti mesmo, que não intencional, presta atenção, mede o que tá rolando e tenta melhorar, né? Porque se o aviso veio pra ti, quem tem que dar conta dele é tu, não é verdade? Voltando, rebobinando, voltamos pros planetas então. Ficou claro, gurizada, então, que os nomes dos planetas foram dados de acordo com os deuses mitológicos, os deuses mitológicos nomeiam os planetas, e os planetas nomeiam os deuses mitológicos, e essa intersecção de influências no zodíaco vem a partir também da mitologia. Com o tempo convivendo comigo aqui no canal, a gente vai ver que quase todas as coisas convergem para uma explicação mitológica. E é um assunto muito bacana. É um assunto que vocês vão amar demais. Como é que eu tenho certeza? Eu trabalho ensinando a mitologia grega faz 20 anos. Eu sou professora, eu falei para vocês, e eu trabalho com ensino médio, porque no primeiro ano do ensino médio existe um período literário que a professora tem que trabalhar chamado arcadismo, que acontece a partir de 1768. E esse arcadismo, os autores dessa época, eles são inspirados nos clássicos greco-latinos. Então as poesias dessa época, elas têm um viés greco-latino da antiguidade clássica, que é a idade dessa gente aqui, é a era dessa gente aqui. Então a abordagem da mitologia grega nas minhas aulas se faz tranquila por conta disso, né? Por causa que esse período literário ele me permite fazer essa abordagem. E como é que eu sei que vocês vão ficar fascinados? Porque todos os alunos ficam. É um universo mágico, é um universo iluminado. Quando a gente trata com o divino e com o próprio profano, o ser humano ele fica mexido, né? Então a minha promessa a vocês é que a gente vai ter bons momentos juntos e a gente vai se divertir bastante. Tenho certeza disso. No nosso próximo encontro a gente vai falar de alguns outros assuntos de cunho introspecto. Quero fazer umas abordagens a vocês, convidar vocês a fazer uma linha de raciocínio lógico em busca do nosso autoconhecimento. Eu do meu e vocês do de vocês. Combinado? A gente fala então, daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Um grande abraço, muito obrigada. Deus abençoe a todos.